Metrópolis de volta com o teatro, uma história trágica de amor contada por duas vozes. Ele e ela, o amor, as dores, a violência, o cotidiano sem lugar para o futuro, a separação. Ela deixa a casa depois de ser espancada por ele, logo após uma partida de futebol. A peça, escrita por Sebastian Barry, um dramaturgo inglês radicado na Irlanda, ganha sua primeira montagem, primeira adaptação, a primeira tradução aqui no Brasil. O Orgulho da Rua Panel é dirigida por Darson Ribeiro, nosso convidado de hoje. Quem está aqui também é a atriz Claudiane Carvalho. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Delícia tá aqui. A gente contou ali, na verdade, alguns flashes do que é esse espetáculo. Agora é um espetáculo muito denso, forte. Você tem essas duas vozes, né, Darson, falando ali, dando o ponto de vista para esse relacionamento que acontece em Dublin, na periferia de Dublin, nas ruas de Dublin, né? Quando eu li esse texto, o que me chocou, assim, que me contagiou, na verdade, foi justamente esse slogan aí que você leu, que eu achei lindo, uma história trágica contada por duas vozes, porque geralmente numa história, ou trágica ou não, tem sempre uma versão, né? A gente fica afirmando que a minha tem que ser priorizada, nada outra. E nessa o autor coloca um diapasão muito uníssono, assim, dos dois. Você vê que não tem o quem ganha e quem perde, né? Eles estão muito igualitários ali, contando a mesma história. Então, eu quis ser o mais fiel possível nessa tradução e na encenação. Claro. Pegando mais a história de amor do que propriamente a violência, porque a violência vem ali permeada com esses sentimentos todos, a Clau, né, que faz a Janet, e o Tigano, que faz o Joey. Não sei Claro, a gente não falou, né? Tem dois personagens. A Sim, Clau, que está aqui falar. com a gente, mas também na peça, esse outro Alexandre Tigano. Alexandre Tigano, muito bom. Que rico, né? Esses dois personagens, eles vivem à margem, né? Sim. A gente está falando ali na periferia de Dublin, e ali ele assalta, ele é um ladrãozinho, a gente pode Homem dizer, meio-dia. Eles são... Posso? Por favor. São duas pessoas muito... que vivem à margem mesmo, são pobres, né? Apesar disso, eles são felizes. E ela conta isso o tempo inteiro, que ela era feliz com ele e que ela não se conforma do que aconteceu, né? E depois da agressão, ela resolve abandoná-lo e toca a vida para frente com os filhos e não procura ele nunca mais, assim. Ela é um orgulho mesmo, ela é uma mulher muito forte, assim, eu acho o máximo a postura dela. A gente estava falando até agora há pouco no camarim, e que eu acho bonito da história, comparando com o filme que a gente estava falando lá do La La Land, que é a minha visão particular, que eu acho que o sonho, quando ele é conquistado a dois, ele é mais fica bonito, é mais forte. Né? Porque às vezes você vence na vida, eu quero ser tal coisa, eu quero conseguir tal coisa. Mas né? sozinho, eu queria ter alguém do meu lado, eu queria ter tão minha bom, mulher. E ela, né? E ela queria isso. Nossa, ela queria isso, era o sonho dela e ela não se conforma, porque ela teve uma vida inteira com ele, foi o primeiro homem dela e o único. Claro. Né, Dácio? Nas leituras a gente Exatamente. até discutia se ela teria um outro homem ou não. Não, ela não tem outro homem. tem. Ela teve até a oportunidade de conhecer um outro cara, mas Não. ela foi tão traumatizada, essa mulher, e o amor dela era tão grande que ela resolve se abster mesmo. Assim. Vamos ver um trecho e depois, inclusive, falar do local em que Legal. acontece, que é bom a gente... É uma montagem num local que não é exatamente um teatro. Vamos aos trechos. É engraçado e até meio estranho quando você está tentando dizer as coisas para poder tentar lembrar do que aconteceu de verdade, para poder dizer as coisas de verdade. Porque tem uma parte na cabeça que ouve aquilo. E tem uma outra parte aqui, agora, no presente, que ouve e diz: olha, isso não é verdade. Vocês me desculpem, mas eu bati sim. Eu arrebentei aquele rostinho lindo dela. Eu enchi tanto ela de porrada até escutar os seus ossos se quebrando. Esse era eu. Joey Brad. Big Mac da mamãe. O Joey tirou tudo de mim. E tirou tudo também do Jack e do Mac. Mas o pior foi ele ter tirado tudo dele mesmo. A vida da gente podia até não ser um mar de rosa, mas era a vida de um casal comum de Dublin. Olha aí, Verniz Galeria.
E você vê o espetáculo nesse local e você pode circular por esse local. Por que a escolha de fazer essa montagem aí? Então, um belo dia na leitura, no ensaio, veio assim essa luz. Eu falei assim, eu tenho que fazer essa peça num lugar que não seja teatro. Primeiro, porque ela cabe nessa especificidade cenográfica, digamos assim. Né, ela fala do ferro velho, das rodinhas de carrinho de bebê, não sei se você notou lá. Isso está incrustado lá em tudo aquilo. As pessoas caminham por cadeiras, por trilhos, por sofás, como vocês viram ali. E depois também que eu queria falar, eu falei assim, não vejo a hora de ir no Metrópolis para falar isso. Eu acho que tem uma carência terrível de salas de teatro, principalmente em São Paulo, né, mesmo sendo São Paulo, para espetáculos desse porte. Entendi. Hoje em dia os teatros estão sendo construídos acima de 1.500 lugares. Eu dirigi um desses teatros, construí um desses teatros. E tem alguns espetáculos que precisa dessa sala dessa pequena, coisa intimista, dessa... E as salas que tem, eu acho que tem uma deficiência muito grande no tratamento com o público. Olha só, a gente está vendo a Clau andando aí entre os objetos, né? Olha que maravilhoso. E você, como espectador, também pode observar de vários ângulos, né? E você escolheu o seu lugar, escolheu o seu sofá, sua seu cadeira. sofá, sua cadeira. Eu quero agradecer imensamente os proprietários lá, que é o Paulo Bega, E aí, mas aí vem... desculpa. Fábio Mateschi e Luciano Tartaglia. Eles que proporcionaram isso lá pra gente. E aí? Vem de uma cadeira, vem de um sofá... Eu readapto na cena seguinte. Readapta Aquelas tudo. cadeiras que estão ali, por exemplo, já não estão mais lá, aquelas verdes. Tem também a participação de um garoto que voz Maravilhoso. linda. Uma criança. Que voz linda. É o Henrico Bezerra. que escolheu Bezerra, porque ele tem sobrenome no Carvalho, ele que escolheu o nome artístico de Bezerra. É a primeira Falei pra ele produção mudar, falei, vai ser dele. Carvalho também como a mãe. Olha o Henrico lá. Olha que lindo. O espetáculo, o local também ajuda a gente a entrar nessa história. É uma mulher que tem uma vida, ela tinha esperança de um futuro melhor, mas é uma vida muito dura. Muito né? dura. É uma vida muito dura. Ela perde um filho. E ela é muito forte, ela perde o filho, ela perde o pai. E ela é apanha de espancada pelo marido Gente, depois ela... de um jogo de futebol. Eu fiquei tão mal nos ensaios. Sabe o que é legal? Que, antes que você esqueça, a gente foi uma fazer mulher, um dia assim, um convite incrível. para o Conselho de Condição Feminina Estadual. E tinham 35 delegadas, só mulheres, nessa manhã. Elas acharam que eu ia sozinho lá, falar do espetáculo, defender o espetáculo. Eu levei a Clau para ler o trecho justamente onde ela é espancada, onde acaba o jogo e ela chega em casa e é espancada. E as mulheres todas, assim, eu fiquei atônito, eu fiquei bem mudo, emocionante. porque elas ficaram mudas, você não via um WhatsApp, ninguém mexendo em nada, elas ficaram loucas e olhando, chorando. E aí a presidente, que é a delegada Rose, que todo mundo conhece, ela disse, Darcio, como essa peça é simbólica para nós, porque o maior índice de abrigo feminino em São Paulo é quando tem jogo, esses classicões aí, que os homens caras chegam e e batem nas mulheres. espancam. É uma história universal, né, Adriana? É universal. escrita Sim. 2007. Em Dublin, Isso com que todo Copa esse de universo. 90. E aí a gente encontra esse Infelizmente, espelho e esse paradoxo infelizmente, e a dor dessa mulher. E é bom ouvir essa voz, que é uma voz que é silenciada. Então, pronto. Olha aí, tem um espetáculo Orgulho da Rua Parnell, na Verniz Galeria, até 19 de fevereiro. Sábados e segundas a gente tem aí todos os serviços. Procurem e prestigiem. Não, Darcio? Muito obrigada pela presença. Obrigada, Obrigado, foi um gente. prazer. A gente espera vocês todos. Prazerzaço. Tá?